Glória a Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia, recados dados aí, no livro de Josué. Livro de Josué. Fique atento às notícias aí nas nossas redes sociais. Tudo pode mudar, né, nessa semana aqui. Então, fique atento, a gente pode mudar, mandar notícias para você. Mas até então, estaremos ainda com os nossos cultos online, porque a cidade de Paulínia não está somente na fase vermelha, mas os serviços essenciais também, como igreja, não pode ter reunião presencial. Amém? Então, abra lá em Josué, no capítulo 10, por favor. Josué, vou ser bem rápido, capítulo 10. Livro de Josué, capítulo 10. Por favor, abra a sua Bíblia lá. Não feche a sua Bíblia. Esteja atento aí comigo até o término da mensagem. Quero ser bem breve. Josué, capítulo 10. No versículo 1 diz assim: Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó, e com o seu rei, e com os moradores de Gibeão, tinham feito paz, como os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Versículo 3. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamurte, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele todo o seu exército e com ele todos os seus valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Versículo 9. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e os perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Zeca e a Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, ou granizos, né? Grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Que a palavra do Senhor possa ser ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Há um grande milagre acontecendo nesse episódio, não somente na vida de Josué, mas principalmente no povo de Israel, onde o Senhor, Deus, ouviu a voz de apenas um homem. Agora eu te pergunto, como o Senhor perguntou ao meu coração, era um homem qualquer?
O Senhor ouviu a voz, o Senhor ouviu a oração deste homem. E através da oração, através da voz deste homem, aconteceu esse episódio sobrenatural. O sol se deteve, a lua parou, né? Eu já expliquei isso, os que são daqui da casa, muitas teorias teológicas com relação a esse texto, mas a mais coerente é que o universo, querido, realmente parou. O sol ele não se movimenta, a lua não se movimenta, e se a terra parar é um colapso, é uma destruição. Então entende-se de que o universo parou. Há uma linguagem que Deus usa aqui para que eles possam entender de que Josué, que nós possamos entender de que Josué estava sendo movido pela vontade de Deus. Esse é o tema da mensagem. Movidos pela vontade de Deus. Agora eu te pergunto, você é movido pela vontade de Deus? Em todos os aspectos, circunstâncias que estamos vivendo, estamos passando, estamos enfrentando, você está sendo movido pela voz de Deus? Perdão, você está sendo movido pela vontade de Deus? Porque Josué, diante desse episódio tão grande, diante de um milagre tão tremendo e sobrenatural, porque milagre é algo sobrenatural, e não tem para Deus, queridos, milagre pequeno, milagre grande, milagre é milagre. E o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que a ciência não explica, é tudo aquilo que foge da razão humana, é tudo aquilo que foge ao entendimento humano, é algo que vem do coração de Deus para aqueles que temem ao seu nome. E Josué era um homem que estava sendo movido pela vontade de Deus. Não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer. E queridos, eu e você, se nós entregamos a nossa vida a Cristo, se nós entregamos o nosso coração a Jesus, se você não fez isso, eu te dou essa oportunidade hoje de você fazer isso. Nós não somos mais pessoas naturais, nós passamos a viver no sobrenatural de Deus. Nós não somos mais homens e mulheres comuns, nós somos homens e mulheres que são movidos pela vontade de Deus. Nós não somos mais homens e mulheres com identidade terrena, nós somos homens e mulheres com identidade de reino. Amém, queridos? Então eu peço que você entenda hoje, e eu vou ser bem breve em nome de Jesus. Não, Josué não era um homem qualquer. Josué foi um homem escolhido por Deus, um homem que sempre estava diante da presença de Deus. E o resultado de uma pessoa que sempre está na presença de Deus não pode ser outro. O sobrenatural acontece diante dos nossos inimigos. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia aí? Números capítulo 13, no versículo 1 e 2 diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, cada um príncipe entre eles. E Josué, filho de Num, era um desses homens, um desses príncipes, um desses chefes de tribo. E no versículo 16 de Números 13 diz assim: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, Moisés o chamou Josué. Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Sagrada Escritura diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Olha para quem está perto de você e diga assim: não se afaste da tenda. Amém, queridos? Porque quando eu não me afasto da tenda, eu permaneço em sua presença, e eu não sou movido pela minha vontade, eu sou movido pela vontade de Deus. E quando eu sou movido pela vontade de Deus, o sobrenatural e os milagres acontecem em minha vida. Amém, queridos? O versículo 11, nós vemos algo tremendo. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu grandes pedras, granizo, até a Zeca, e eles morreram. Aqui são 5 reis que se juntaram
para invadir Gibeão, e Gibeão havia feito uma aliança com Josué. Josué, queridos, você vai entender esse texto, Josué os pega de surpresa, porque ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava debaixo do quê? De uma palavra. E quando eu e você não nos afastamos da tenda, não nos afastamos da presença, nós somos movidos pela vontade de Deus, nós vivemos pelo mover da palavra de Deus, e nós pegamos de surpresa os nossos adversários. 5 reis, 5 cidades poderosas vêm de encontro a Gibeão, porque era uma cidade muito poderosa, era uma cidade muito grande, uma cidade muito rica, o seu exército era grande, mas esse rei de Gibeão, ele temeu aos inimigos, e ele pede ajuda para Josué, e Deus fala para Josué: pode ir, filho, vou dar esses inimigos tudo na tua mão. E é algo interessante que nós vemos nesse texto, Josué não lutou sozinho, Josué, a Bíblia diz que teve a ajuda de Deus, e no versículo 11 você vê que Deus envia granizo, Deus envia grandes pedras. Olha que interessante, queridos. Essas grandes pedras de granizo, as pedras de granizo eram milagrosas. Você vai entender o porquê aqui, eu nomeei algumas coisas. Por que essas pedras eram milagrosas? Primeiro, a sua fonte, a fonte das pedras, a fonte era Deus. Deus era a fonte dessas pedras. O seu tamanho, o texto fala que era grande. Não eram essas pedrinhas de granizo que a gente vê quando está muito quente, aí chove, aquelas tempestades. Não, eram pedras grandes. A Bíblia não fala do tamanho das pedras, mas eram grandes pedras. Então a sua fonte era Deus, o tamanho era grande, o massacre dessas pedras, o massacre das pedras foi muito maior do que o massacre pela espada. Ou seja, o povo não se cansou, o povo não se deteve, porque Deus estava à frente, guerreando contra os nossos inimigos, os nossos adversários. Deus está à nossa frente em meio a essa pandemia, queridos, à frente desses problemas, à frente dessas circunstâncias, trazendo um massacre na vida dos nossos inimigos. O massacre das pedras foi muito maior do que o massacre da espada. Então a fonte era Deus, o tamanho era grande, o massacre de pedras foi maior do que a espada, e a sua seletividade. Presta atenção, as pedras, as grandes pedras, por isso que a fonte era Deus, só destruiu os inimigos. Você está entendendo isso? As pedras não atingiram o povo de Deus, as pedras não atingiram o exército de Josué, os homens de Josué, muito menos Josué. As pedras só eram direcionadas para os adversários. Como aquela pedra que Davi lança, ela foi direcionada por Deus na cabeça do gigante. Como o povo, quando sacrificou ao Senhor o cordeiro lá no Egito, a Bíblia diz que o anjo da morte passou por cima da nação de Israel, mas matou os primogênitos egípcios. Se você observar em uma das pragas, quando existe uma grande escuridão no Egito, a Bíblia diz que Gósen estava iluminada pelo Senhor, só havia escuridão no Egito, só o povo do Egito estava em trevas, o povo de Deus estava debaixo da luz. Entenda isso em nome de Jesus nesse dia. As pedras só destruíram os inimigos. Outro ponto, qual foi a extensão desse alcance? Foi tão distante quanto a Azeca. Ela foi destruindo, a extensão foi crescendo para destruir os adversários. Outro ponto, a situação deste milagre no versículo 11. A situação foi durante uma descida, enquanto Deus fez com que o sol ficasse parado. O outro ponto, a semelhança dessa destruição de pedras de granizo. Essas pedras milagrosas, a semelhança são as mesmas pedras que Deus lançará em sua ira futura. E isso encontra-se em Apocalipse capítulo 16, versículo 21. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. É mais ou menos isso.
E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Há uma semelhança aqui, algo para o futuro. Josué já está apontando, esse texto já aponta para algo no futuro, onde a ira de Deus cairá como pedras de granizo. A ira de Deus caiu sobre esses homens, apontando para um futuro de salvação, apontando para um futuro de entrarmos na terra prometida. Mas olha o versículo 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Observe esse texto e veja a autoridade em oração que Josué tinha diante do Senhor. Por quê, queridos? Como eu disse no início, não era qualquer homem. Porque esse homem permanecia na presença. Esse homem permanecia na tenda. Moisés falava com Deus face a face. Quando Moisés voltava, saía da tenda, Josué permanecia ali, se alimentando da presença, se alimentando da glória, se alimentando da graça, se alimentando do poder de Deus que fluía daquela tenda. E é isso que eu quero que você entenda nesse dia. Nós precisamos permanecer a nossa vida na tenda para sermos movidos pela vontade do Senhor. A autoridade que Josué tinha em oração é porque ele era movido pela vontade do Senhor, um homem que se alimentava do Senhor, um homem que saciava a tua vida no Senhor. E em todas as suas batalhas, deixa eu dizer algo profético para você, em todas as suas batalhas que você enfrentará no futuro e estamos enfrentando, continue orando ao Senhor, continue falando com o Senhor, não se afaste da tenda, não saia da presença, busque em Deus, que é a fonte da destruição dos nossos inimigos. Amém? Quando se ora, quando se fala, ele sempre está atento, amados, àquilo que está diante de você. E é o Senhor quem opera. É o Senhor quem opera. Porque a morte dos inimigos foi mais assim pelas pedras de granizo do que pela espada. Porque quando você ora, então, amados, eu vejo isso em nome de Jesus, nesses dias difíceis que estamos passando, nesses dias difíceis que estamos enfrentando, não saia de perto da tenda, continue orando, continue se alimentando, continue profetizando, continue liberando a palavra de Deus, e Deus está sempre atento àquilo que está diante de você, porque é Ele quem opera, é Ele quem vai operar diante dos nossos adversários. Amém, amados? Se o sol se deteve, se a lua parou, se o universo parou, se a terra parou, não importa a teoria e a teologia que alguns defendem, isso precisa ser aceito, queridos, como um milagre monumental da parte de Deus ao seu povo. Nós temos que entender que isso foi um milagre sobrenatural. A Bíblia diz que o dia não terminou até que o povo havia se vingado dos seus inimigos. E não eram poucos, eram 5 cidades, eram 5 reis. E eu vejo aqui em Josué essa autoridade em Deus. A autoridade em Deus, queridos, é um sinal verde de que temos que ordenar a uma situação contrária. Se alimente da palavra, e quando você se alimenta da palavra, você tem autoridade, você tem um sinal verde para dizer a esse vírus, em nome de Jesus, eu te repreendo na minha casa, eu te repreendo na minha família, eu te repreendo na minha vida, eu te repreendo na minha saúde, e diz para esse desemprego, eu te repreendo, diz a falência, eu te repreendo, em nome de Jesus, porque quando você está na tenda, você está sendo movido pela vontade de Deus. Josué estava movido pela vontade de Deus em sua vida e ele ordenou para que aquilo acontecesse. Quando somos movidos pela vontade do Senhor, nós temos autoridade em Deus. E a palavra autoridade é exousia.
A palavra exousia, queridos, essa palavra se encontra em Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: e nomeou, ou seja, apontou e qualificou 12 para que estivessem com ele, e ele os mandasse a pregar, e para que tivessem poder, exousia, autoridade de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Essa palavra exousia, queridos, é um sentido de habilidade. Jesus deu aos seus discípulos habilidade, liberdade de fazer como permite a vontade de Deus. Josué tinha essa autoridade, Josué tinha essa liberdade de agir movido pela vontade de Deus. Essa palavra autoridade em Marcos é uma licença, é uma permissão que Deus dá, é um poder de autoridade, é um direito, é um privilégio. É um poder de reger, é um poder de governar, é a conquista do direito de agir em poder, é a habilidade em Deus. Josué, por não se afastar da tenda, ele tinha um livre acesso, ele era capacitado, ele era uma pessoa hábil de agir em autoridade pela palavra de Deus. Mas quando você se afasta da tenda, você fica encostado em outras situações, ouvindo palavras, ouvindo comentários, ouvindo notícias. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você fique perto da tenda, para receber dEle, viver dEle, por Ele, através dEle, querido. A Bíblia diz que o sol se deteve. A palavra deter aqui em hebraico, o sol parou. A palavra deter é silenciar. O sol silenciou. Pela autoridade que Josué tinha em Deus, ele silencia as situações e circunstâncias que estavam à sua volta. Quando estamos perto da tenda, recebendo pela vontade de Deus, nós temos autoridade, capacidade, habilidade de dizer as vozes externas para se silenciar. Silencie. Pare. A palavra hebraica é deixar, deixe, permaneça, até que eu possa cumprir o propósito pela vontade de Deus. A Bíblia diz que nós temos que estar com Ele. Estar com Ele é a palavra discípulo. Discípulo, querido, é aquele que vive em intimidade de relacionamento. É aquele que está sempre no secreto, perto da tenda, participando do relacionamento com Deus. Discípulo, a palavra discípulo é aquele que aprende, é aquele que segue, é aquele que realiza o que o mestre ensina. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Olha o versículo 14 de Josué: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O Senhor luta por nós. O Senhor luta por nós. Como Ele lutava por Israel, Ele também luta pela igreja dEle. O verso 14 diz que não havendo dia semelhante a este. Deixa eu dizer algo para você, querido, em nome de Jesus. Não saia de perto da tenda. Permaneça diante da tenda. Seja movido pela vontade de Deus. E as coisas vão começar a acontecer na tua vida. E não haverá dia semelhante a isso que nós estamos vivendo e passando. Quando nós aprendemos, eu quero que você entenda algo aqui, queridos. Eu quero usar uma linguagem para você entender o que eu estou dizendo. Ninguém toca em Deus, ninguém toca na onipotência de Deus. É só para você entender. Quando nós aprendemos a tocar, entre aspas, na onipotência de Deus, através do fato de estar com Ele. Como que eu toco, entre aspas, na onipotência de Deus? É o fato de eu estar com Ele, diante da presença dEle, na autoridade da palavra dEle. Eu toco na presença de Deus. Eu vivo pela presença de Deus. Eu sou movido pela vontade de Deus. E, amados, 4 coisas para nós encerrarmos. Quando você é movido pela vontade de Deus, primeiro, nós somos tomados em ousadia em sua palavra. Josué tinha ousadia. Quem vive na tenda é ousado. Quem vive na tenda é intrépido. Quem vive na tenda ouve a voz do Senhor. Quem é movido pela vontade de Deus é tomado de ousadia em sua palavra. Segundo,
Quem é movido pela vontade de Deus, quando somos, movidos pela vontade de Deus, nós temos livre acesso em sua intimidade. O Senhor nos deu livre acesso por um novo e vivo caminho, através da morte de Jesus. A carne dele foi rasgada, a carne foi dilacerada, a cruz o fez sofrer, mas ele nos deu livre acesso em sua intimidade. Terceiro, quando somos movidos pela vontade de Deus, a glória de Deus se manifesta. 1 Crônicas capítulo 29, verso 12. Riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Quando somos movidos pela vontade de Deus, a glória dele se manifesta. Moisés falava face a face, mas quando Moisés deixava a tenda, Josué ficava, permanecia recebendo daquela glória, vivendo aquela glória. Deus se manifestando também a ele através daquela glória. E por último, quando somos movidos pela vontade do Senhor, as maravilhas serão os sinais de Deus. Pedras de granizo destruíram os inimigos. Quando somos movidos pela vontade do Senhor, as maravilhas são sinais de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 3 diz: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Salmo 77, versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E concluindo, os milagres são resultados de uma autoridade em uma vida de oração. Entenda isso. Milagres são resultados de uma autoridade em uma vida de oração. Sendo sempre discípulo, fazendo o que o mestre ensina, estando sempre diante da presença, para conquistar esta presença, para viver esta presença, para absorver esta presença, e vermos diante dos nossos olhos o poder e as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor para você neste dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Receba essa palavra de Deus para a tua vida, para que a tua semana seja uma semana vitoriosa, alinhando o teu coração, teu pensamento, tuas palavras, teus olhos, teu coração, tuas mãos, teus pés, o teu andar, o teu falar, o teu caminhar. Viva na tenda. Só saia dela quando Deus falar para você sair, como Ele fez com Abraão. Sai aqui para fora da tenda. Olha as estrelas do céu. Conte se é capaz de contar. Assim será a tua descendência. Mas se Deus não falar para você sair da tenda, não saia. Permaneça no secreto. Viva no secreto. E receba no secreto aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que com paciência estão aqui online assistindo esse culto. Que esta palavra, Seu Deus, possa vir de encontro a cada uma das suas necessidades. Que o Teu Espírito os mova em ousadia. Que a Tua glória se manifeste. Que o Senhor continue dando livre acesso através da intimidade, para que os sinais e as maravilhas do Senhor aconteçam nesse dia. Eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo todo o vírus Covid-19. Eu repreendo toda ação maligna na saúde, na emoção, no físico, no espírito. Pai, continue abrindo as portas de emprego, os milagres acontecendo, as empresas crescendo. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, nosso estado, nossa cidade. Espírito Santo, haja com teu poder. Nós damos ordem segundo a tua palavra, que haja vida, haja cura, haja milagre, haja poder sobre a vida, casa e casamento, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe nesse resto de semana. Domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, culto de ceia. Prepare o seu pão, prepare o seu cálice, prepare seu coração para receber a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Até domingo. Fiquem em paz, fiquem bem, em nome de Jesus. Deus abençoe.